Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e é inegável a importância que Platão e Aristóteles desempenharam, exerceram sobre a filosofia ocidental, sobre a história do pensamento ocidental. O legado destes dois pensadores é inegável e passaríamos a vida aqui a falar sobre a obra, sobre a filosofia, o pensamento destes dois grandes intelectuais ocidentais, destes dois grandes filósofos. Eu quero apenas me ater ao método por eles criado, ao método por eles criado e que representa ou exemplifica a forma de ambos encararem o mundo, enxergarem o mundo, enxergarem a vida, enxergarem as coisas. Estes dois pensadores, estes dois filósofos, foram também inventores de dois métodos. A dialética, inventada por Platão, que vai veiculá-la por meio de Sócrates, e o Sócrates dos diálogos, e o silogismo, criado por Aristóteles. Estes dois grandes filósofos, Platão e Aristóteles, criaram dois métodos de construir conhecimento, dois métodos de pensar mundo, dois métodos de pensar as coisas. A dialética, criada por Platão, e o silogismo, criado por Aristóteles. Comecemos por este último, que foi na cronologia, né, precede, segue Platão, porque foi aluno de Platão, Aristóteles, que estudou com Platão, que estudou na academia de Platão ao longo de 19 anos. Ora, no que consiste o silogismo aristotélico? O silogismo aristotélico é uma forma de organizar o pensamento, uma forma de organizar as ideias. É uma estrutura por meio da qual o pensamento se organiza. E como se dá essa organização? Essa organização se dá por meio de uma premissa maior, de um enunciado, de um juízo, de uma proposição maior, uma premissa menor e uma conclusão. Esta é a estrutura do silogismo. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Vamos ver, vejamos como essa forma se dá a partir do mais célebre silogismo aristotélico. Eu afirmo, todo homem é mortal. Essa é uma premissa maior, porque ela se refere a algo geral. Todo homem é mortal. Eu tenho aqui uma primeira premissa, a premissa maior. Segue a esta uma premissa menor. Sócrates é homem. Essa premissa é menor porque ela se refere a um indivíduo em particular, Sócrates. Premissa maior se refere a um objeto geral. Premissa menor se refere a um objeto particular. Premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é homem. E daí segue a conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Esta é a conclusão. Portanto, de duas premissas logicamente articuladas entre si, eu vou ter uma conclusão necessária. Premissa maior,
premissa menor e uma conclusão. Este é o método silogístico de organizar o pensamento. Esta é a silogística aristotélica. E a dialética platônica? A dialética platônica é uma forma também é uma forma de construir conhecimento, é uma forma de construir as ideias, mas que se dá por um movimento diferente daquele do silogismo. Na dialética, nós temos um conceito, melhor dizendo, nós temos um suposto conceito acerca de justiça. Pergunto, Sócrates, vamos recorrer à figura de Sócrates, o Sócrates dos diálogos platônicos. Ora, Sócrates se propunha a conhecer o que é a justiça. Então ele perguntava a um de seus interlocutores, a um sofista, por exemplo, o que é a justiça? Este sofista dava uma definição de justiça a Sócrates. Essa definição de justiça dada por um sofista, pelo interlocutor de Sócrates, nós podemos chamá-la de tese. Ora, dada a noção de justiça pelo seu interlocutor, um sofista, Sócrates logo desconstruiria esta noção. A desconstrução dessa noção, nós identificamos-na como uma antítese. Então, nós temos aqui uma tese e uma antítese. Entretanto, nós precisamos conhecer o que é a justiça, porque a tese e a antítese apenas problematizam a ideia de justiça, não nos oferecem um conceito, não definem, não determinam o que é a justiça. Olha, para que continuemos neste movimento em direção ao conceito, à essência, o significado último de justiça, precisamos superar este conflito, essa aporia. Ora, a superação dessa aporia se dá por meio de uma síntese. Portanto, eu tenho. E a síntese é um conceito. É um conceito que supera, ou uma nova tese que supera os conflitos entre a tese primeira e a antítese. Ora, esta síntese, por ser uma tese e ainda não encerrar o sentido último da justiça, logo será refutada por meio de uma outra antítese. E agora eu me vejo novamente no mesmo conflito. Eu tenho uma tese e a sua antítese, mas ainda não sei o que é a justiça. E eu quero saber o que é a justiça. E a razão quer chegar ao conhecimento da justiça. Logo, faz-se necessário superarmos este conflito. A superação deste conflito se dá por meio de uma síntese. Esta síntese pressupõe já uma nova tese. Ora, se eu tenho uma tese e esta tese ainda não definiu, não chegou à definição última da justiça, ela logo será contradita. Logo ela se verá diante de uma nova antítese. E aí nos vemos diante do mesmo imbróglio, e dessa forma, entre uma tese, uma antítese e a sua síntese, nós estamos fazendo filosofia há mais de 2.600 anos. Esta é a dialética platônica. Bem, quais as diferenças entre a dialética e o silogismo? Quais são os pontos por meio dos quais estes dois métodos entram em conflito? É que o silogismo aristotélico está preocupado com a forma de se organizar o pensamento e não com o conteúdo
propriamente dito. Em outras palavras, o silogismo se preocupa com a forma, mas não com a verdade. Explico. Vejam, vamos pensar, vamos trazer uma ideia nova, uma ideia nova e tentarmos raciociná-la silogisticamente. Bem, eu digo, todo anjo é imortal. Premissa geral. Vamos à premissa menor? Miguel é anjo. Logo, Miguel é imortal. Eu tenho aqui a forma silogística, agora debruçada sobre os anjos e os seus predicados. Todo anjo é imortal. Miguel é anjo, logo Miguel é imortal. Do ponto de vista silogístico, esse raciocínio é perfeito. Do ponto de vista da forma de se organizar as ideias, este raciocínio é perfeito. Agora, do ponto de vista da verdade, ele é problemático. Por quê? Porque antes de se afirmar que todos os anjos são imortais, primeiro nós devemos partir do pressuposto ou da constatação ou da demonstração acerca da existência dos anjos. Porque se os anjos não existem, todo esse meu silogismo perde o sentido de ser. Portanto, o silogismo não está preocupado com a verdade. O silogismo está preocupado com a forma de se organizar as ideias, a forma de se organizar o pensamento. Já a dialética platônica, esta está preocupada com a verdade. Por quê? Porque por meio desse movimento tese, antítese e síntese, a razão, o pensamento se desdobra no movimento contínuo a fim de chegar ao conceito, à essência, à definição última acerca das coisas, portanto, à verdade. Ora, se o silogismo está preocupado com a forma de se organizar o pensamento, a dialética, por sua vez, está preocupada com a busca, o conhecimento pela verdade. O silogismo não está comprometido com a verdade. A dialética, sim. E outro detalhe. Se no silogismo a contradição é um defeito do raciocínio, é uma imperfeição do raciocínio, não há lugar para a contradição dentro de um modelo silogístico. A contradição na dialética platônica é necessária. Por quê? Porque só há crescimento, só há avanço, só há progresso em relação ao conhecimento se houver contradição. Eu tenho uma tese e eu necessariamente preciso de uma antítese. A superação deste movimento, desse conflito, coloca a razão muito mais próxima do conhecimento a que se pretende chegar do que se houvesse apenas uma tese. Portanto, na dialética platônica, a contradição é necessária. A contradição é precisa. Só há crescimento rumo à verdade, só há progresso em direção à verdade se houver se houver lugar para as contradições. Esses são os métodos silogístico e dialético. É dessa forma que Platão e Aristóteles pensavam, ou pelo menos procuravam, determinar os caminhos de seu pensamento. Me parece que em dias de intolerância política, religiosa e cultural, a dialética platônica tem muito a nos ensinar. Por quê? Porque
A dialética exige, requer, defende o lugar da contradição, o lugar da negação, o lugar do debate, o lugar do conflito, o lugar onde uma tese ou as teses veem as suas inconsistências. Ora, portanto, me parece que a dialética platônica tem muito a nos ensinar hoje, num contexto em que nos julgamos donos, cada um se julga dono de verdades absolutas, de suas verdades absolutas, e não se abre para a contradição, para o debate, para a crítica, para um processo de desconstrução de ideias, mas não para ficarmos numa espécie de niilismo intelectual, mas para caminharmos em direção de verdades mais consistentes, de verdades mais contundentes, de verdades mais sólidas. No mundo de aparências, no mundo de caricaturas, no mundo superficial e pobre de ideias, não há lugar para a contradição. Por quê? Porque estamos comprometidos apenas com as nossas verdades pessoais e não desejamos conhecer verdade com V maiúsculo. Um grande abraço e até a próxima.